Oi, pessoal. Então, dando continuidade ao estudo do complexo da cintura escapular, o complexo do ombro, nós vamos fazer uma breve revisão, porque é muito importante que vocês fixem bem esses conteúdos, né? Então, quando nós falamos em cintura escapular, quando nós falamos em ombro, é impossível você pensar na articulação do ombro de uma forma isolada. É por isso que nós estudamos e a gente falou um pouquinho sobre a glenomeral, que é essa articulação entre o húmero e a escápula, né, da cavidade glenoide da escápula. O Tuba falou muito bem a respeito desta outra articulação, que é a acromioclavicular, ou seja, a porção distal da clavícula, né, junto ao acrômio, junto ao ombro. Falou também bastante sobre a manúbrio clavicular, ou externo clavicular, que junta a porção proximal da clavícula junto ao osso do externo. Existe uma dissipação, não, uma transferência de carga do sistema apendicular, ou seja, dos braços, para o nosso tronco, para o esqueleto axial, através dessas articulações. Além destas, nós também temos a escápulo-torácica, que essa articulação escápulo-torácica, ela é entendida como articulação falsa. Por quê? Porque não tem cápsula, porque não tem ligamentos prendendo um osso no outro. Existe sim o deslizamento da escápula sobre o gradil costal, sobre o tórax, então ela é entendida como uma articulação falsa. Entretanto, é extremamente importante para que a harmonia dos movimentos, tanto do ombro quanto da clavícula, quanto da escápula aconteça de uma maneira harmônica e de uma maneira sinérgica. Sem o movimento da escápula sobre o tórax, sobre o gradil costal, não existe movimento de uma maneira bastante suave e uma maneira saudável. Indo adiante, o Tuba tinha falado já a respeito especificamente sobre essas características da esternoclavicular, e nós destacamos também então este menisco, né? Este disco cartilaginoso que existe entre a clavícula e o manúbrio, que serve para a absorção de impactos, para deixar o movimento mais natural, além dos ligamentos que já foram tratados na aula 3. Indo adiante, é importante destacar que sempre que você promove uma elevação, quando você promove uma abdução no ombro, quando você promove movimentos de depressão no ombro, a clavícula atua conjuntamente. Então, para o movimento de elevação do ombro ou de abdução do ombro, existe uma elevação da clavícula. Ao contrário, acontece quando você promove o abaixamento ou depressão. Também existe quando eu faço uma protração da escápula, quando eu jogo a minha escápula para frente, existe uma protração, ou seja, um movimento anterior da clavícula, e quando eu faço um movimento contrário, existe uma retração da clavícula. Ao mesmo tempo, se eu vou fazer uma flexão do ombro, né, uma flexão alta, uma grande amplitude na flexão, existe uma rotação posterior da clavícula e o movimento contrário nós chamamos de rotação anterior da clavícula, onde ela gira em torno do seu próprio eixo. Adiante, nós podemos olhar através dessa vista transversal, uma vista supero-inferior, que a clavícula e também a escápula, elas formam um ângulo de 60 graus se eu fizesse um corte como referência um corte sagital. Porém, o que destaca nesta imagem é a característica da minha escápula se posicionar. Se eu fizer um corte no plano coronal, ou seja, se eu cortar lateralmente, você vai ver que a escápula se posiciona a 30 graus. Nós chamamos este posicionamento escapular sobre o gradil costal de plano escapular. É onde acontecem os movimentos de forma mais segura. E não só mais segura, como mais amplas também. Ou seja, os movimentos do ombro, se seguirem o plano escapular, são movimentos mais suaves, são movimentos mais naturais. Indo adiante, então, nós podemos destacar aqui alguns ligamentos que dão estabilidade. Por que estabilidade? Porque a articulação do ombro é a articulação mais móvel, tem maior mobilidade do nosso corpo. Se vocês notarem, a articulação do ombro ela está sempre suspensa. Quando nós caminhamos, quando nós corremos, quando nós ficamos numa posição parada, o nosso ombro ele está suspenso, ele está seguro sobre ligamentos e tendões e sobre a cápsula articular.
Então, se nós não tivermos o manguito rotador, que nós falaremos numa próxima aula, muito bem fortalecidos, muito bem equilibrados, certamente nós vamos apresentar no futuro algumas lesões. Se olharmos especificamente nesta imagem, nós enxergamos aqui embaixo o que nós chamamos de prega axilar ou recesso axilar. Lesionada, leva ao ombro congelado, que também nós vamos falar no decorrer dessas nossas aulas. Se olharmos um pouco mais acima, nós teremos o ligamento coraco-humeral, ou seja, que prende o húmero ao processo coracoide, dando um pouco mais de estabilidade na articulação do ombro. Acima do ligamento coraco-humeral, nós temos um tendão, o tendão do músculo subespinhal. E abaixo dele, nós temos então, acima dele nós temos uma bursa, a bursa subdeltoide, que também, ela no seu prolongamento, nós chamamos de bursa subacromial. O Tuba já tinha falado sobre esses ligamentos aqui, né? Sobre o ligamento coracoacromial, que serve como uma proteção superior desta ponte, se nós enxergarmos, onde passa o tendão do supraespinhal. Nós temos anteriormente e mais medialmente o ligamento chamado de trapezoide, que é um ligamento coraco-clavicular anterior. Nós temos o coraco-clavicular posterior, também chamado de ligamento conoide. Esses dois ligamentos, eu posso dizer para vocês que eu sofri uma lesão praticando Aikido e a minha clavícula ela teve um movimento superior, foi parar quase na orelha. Então, esses ligamentos dão bastante estabilidade para a sinergia dos movimentos do ombro, da cintura escapular e propriamente da clavícula. Sem eles, nós não temos o movimento natural. Indo adiante com essa figura um pouco mais esquemática, né, nós conseguimos enxergar, então, esses ligamentos, essa cápsula que nós tínhamos referenciado anteriormente. Olha aqui o recesso axilar, que é bem abaixo da axila, né? Se você tocar, quando você está em estado de abdução, você vai notar que existe esse recesso que você consegue tocar, ele é bastante macio e tranquilo. Olha o destaque aqui para este túnel, né? Este espaço subacromial. Aqui, como eu falei anteriormente, existe o posicionamento da bursa, ou da bolsa sinovial, abaixo do acrômio ou subacromial, e também reconhecida como bolsa subdeltoide. Com esta vista no plano frontal, com este corte frontal, nós enxergamos novamente o músculo deltoide, que é o músculo mais potente, o maior músculo do ombro. Abaixo do músculo deltoide, a bolsa que eu tinha falado anteriormente, ou bursa. Aqui, o nosso acrômio. Um pouco abaixo da bolsa nós temos então o músculo supraespinhal. Nós temos a cartilagem do húmero, ou a cartilagem hialina do húmero. Nós temos a cartilagem da glenoide. E nós também temos o labrum glenoideu, ou lábio glenoidal, que dá mais estabilidade, aumenta a área e dá proteção a nossa articulação do ombro. E, mais uma vez, o recesso axilar ou prega axilar. Muito importante destacar os tipos de acrômio que nós podemos apresentar. E você não sabe isso se não tiver uma imagem, né? Então nós temos o acrômio do tipo 1, onde podemos enxergar aqui o quão espaçoso é este túnel, ou seja, o espaço do ápice da glenoide até a ponta do acrômio, ou o ápice do acrômio. Olha o espaço que existe aqui para nós posicionarmos tendão, ligamentos, bursas. O do tipo 2 já apresenta um espaço menor, ó, e além de tudo é diagonal. Este tipo de acrômio nós chamamos de acrômio curvo. E o acrômio do tipo 3 é o acrômio angular. E a possibilidade de lesão e de compressão e síndrome do impacto do tipo 3, ele é muito maior que os outros dois. Se nós notarmos com esta vista aqui, aqui é o posicionamento, então, do músculo subescapular, né, onde ele vem em direção ao húmero. Nós temos aqui o acrômio, lá atrás seria, então, o posicionamento do supraespinhal, aqui o tubérculo maior, tubérculo menor.
a fossa intertubercular ou fossa bicipital, onde passa a cabeça longa do bíceps, olha só, quando eu promovo uma abdução, principalmente no plano frontal ou no plano coronal, se não é no plano escapular, aqueles 30 graus anteriormente, né? Existe uma possibilidade de choque, de impacto, e isto não é muito bacana, né? É o que vai trazer uma série de tendinites, futuramente tendinoses, e enfim, a possibilidade, inclusive, de alguma cirurgia para fazer uma correção deste acrômio para minimizar o impacto e, por consequência, a síndrome do impacto glenohumeral. Por hoje seria isto, gente. Nós, na semana que vem, daremos continuidade ao estudo, então, do complexo do ombro. Vamos falar um pouco mais sobre músculos, sobre sinergistas, sobre músculos estabilizadores, enfim. Fique atento, aguardo vocês. Muito obrigado pela atenção e vamos embora, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.